Graças a Deus. Ele tá feliz. Farinazzo, como que tá agora a situação? Não tá. O cessar de fogo foi desrespeitado. É, né? mas cessar fogo é pra isso, né? É pra gente respeitar. respeitar? Isso aqui é lógico, Não, cara. Israel conseguiu o que queria. Se eu sou o primeiro-ministro de Israel, eu quero o maior número de reféns meus de volta. É. E eles conseguiram quantos? Conseguiram já 100 reféns, né? É. Foram 100 reféns. Eram 250, mais ou menos, 240. É, quando eu fui lá era 241. 241. Já deve ter uns 10 mortos. É. Já tem 100 que devolveram. Tem uns 137 reféns ainda para ser. O problema do refém é que dá um trabalho enorme você manter no cativeiro criança e idoso. Claro. Você perde os reféns. Então chega uma hora que o próprio Hamas é a oportunidade dele negociar para ter um ganho. cessar-fogo, porque esse cessar-fogo permite que ele se reestruture e se reorganize. Ao mesmo tempo, voltam presos palestinos que estavam ali. Você sabe que teve um atentado terrorista, né? Há 3 dias. Foi onde? Os dois em Jerusalém. Em Jerusalém mesmo? Em Jerusalém, onde se achava que não havia atentado porque é uma cidade sagrada. Não é, não. Estava num ponto de ônibus, pararam 2 irmãos que tinham já passado pela prisão por envolvimento em organizações terroristas do Hamas e saíram atirando a esmo. Bom, agora você vê o estado de tensão que está o país. Israelense, lá os israelenses, a maioria deles anda, quase todo mundo anda armado e todos atiram bem. Ele corajosamente ele saiu do seu carro, atravessou a avenida, aquela que nem é 23 de maio, sabe aquelas 2 pistas, e matou os 2 terroristas. Chegou 2 soldados da IDF, que é as Forças de Defesa de Israel. Olharam ele atirando nos terroristas, pensaram que ele era um terrorista matando os israelenses e mataram ele. Pô. É o burro com iniciativa. Meu, não sabia dessa. Então isso aí me lembra muito, isso pode acontecer. A polícia de Londres, que era o serviço secreto, quando o Jean Charles, logo depois do atentado no terrorista ao metrô de Londres, viram um rapaz brasileiro, Jean Charles, parecido com o terrorista que eles estavam cercando, com uma mochila, cercaram e já deram um tiro na cabeça no próprio vagão. Porque a estratégia contra as ações antiterrorismo, você tem que atirar na cabeça até esgotar a sua munição. Você não dá tiro para ferir. Essa é assim que é o treinamento, não é? Você aponta e atira em sequência. Se você fizer um treinamento em Israel, por exemplo, em treinamento antiterror, e você der 2 tiros e não desvaziar o pente, você tá eliminado, você está reprovado. Tem a possibilidade do cara detonar uma bomba? Exatamente. Tem que até destruir a cabeça do cara. Nossa. E aí, então, voltando para Israel, é um momento de muita tensão. A gente tem na Jovem Pan entrevistado vários israelenses. Todo dia a gente entrevista uma pessoa. A gente tá para entrevistar 3 sobreviventes lá daquela festa, né? Daquela rave que voltaram aqui. Você vai ver, eles vão trazer para o seu público descrições aterradoras. Porque imagina você estar numa cidade, aqui tudo bem, você está em São Paulo, você sabe que o cara vai separar um semáforo, você já está olhando, é violência civil, violência urbana, mas lá agora tem terrorista infiltrado. O cara não vai assaltar, ele vai explodir uma bomba, vai te metralhar. Então é uma situação extremamente difícil e, claro... E quando eu estive lá em fevereiro, porque eu fui agora, mas eu estive em fevereiro passeando com a minha família. A sensação que todos os judeus falam, aqui é o lugar mais seguro, fica tranquilo, pode ser à noite e tal. E essa sensação de paz acabou. Sim, Israel é o país mais seguros do mundo. Você anda a qualquer horário do dia, eu saí de madrugada, fui fazer uma gravação, os caras ficam tranquilos. Altíssimo nível de desenvolvimento humano, mas o que acontece é o seguinte, tem gente infiltrada lá. Eu não sei se isso volta, não. Também acho que... Eu não sei se essa sensação de... Foi muito traumático. Cedo, né? Não, para voltar... Não sei. Egito continua aquela mesma posição, né? Eles não... fizeram... porque tem a pressão americana também, né? Desde 1979, o Tratado de Camp David, o Egito está em paz com Israel e não vai mudar essa posição, até porque ele recebe, na época era 2,5 bilhões de dólares por tem ano. uma grana. Israel e Egito recebem, acho que agora passou para 4 bilhões de dólares mesadinha. cada um. Mesadinha anual para manter. Então o Egito não quer confusão, evidentemente. A Arábia Saudita que ia assinar um tratado de paz... Tá parado. Esse eu acho que não volta mais. É mesmo? Não volta? Não volta porque Israel não tem como... O que cabe a Israel fazer? Vou vou parar os bombardeios, vou fazer incursão terrestre. Vai morrer soldado pra cacete. Eles podem dizer o contrário, mas vai.
Então eu vou fazer o bombardeio aéreo para destruir toda a infraestrutura, tornar inviável a permanência naquele solo, eles vão ter que recuar, aí eu entro. Muito bem. Por isso eu estou avisando a população palestina para sair, porque eu quero isso. Agora, fazendo isso, vai ter efeitos colaterais. Efeitos colaterais, o mundo muçulmano se une. E aí é uma coisa inédita. A guerra da Ucrânia conseguiu unir Rússia e China. A guerra de Israel contra o Hamas conseguiu unir sunitas, xiitas e alauítas. É. E também não vem uma solução rápida para isso. É desde 16 de maio de 1948. Se tenta. Quando foi criado, no dia seguinte à criação do Estado de Israel, os países árabes vizinhos declararam guerra a Israel. Depois, em 67, Israel fez um ataque preventivo contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, e depois contra o Iraque, porque se ele não faz um ataque preventivo, ele seria seriamente atacado. Foi a Guerra dos 6 Dias. Depois, o Egito ataca na Batalha do Yom Kippur e a Síria por norte, na Guerra do Yom Kippur. Aliás, fizemos um programa especial demais sobre todas as guerras de Israel. Semana passada, o canal Sala de Guerra, depois vejam aí. Porque ele fala sobre tudo isso. Se Israel perdesse uma daquelas guerras, estaria destruído. Exato. Então, foi uma série hoje, os próprios árabes, muitos fazem uma análise na região, os mais esclarecidos, que foi um erro histórico. Você não aceitar a criação do Estado judeu e não aceitar a convivência pacífica com Israel. Um erro que custou caríssimo para as populações árabes locais, sem dúvida alguma. Na própria primeira vez, a primeira guerra que foi declarada, 700 mil pessoas na Palestina foram desalojadas, a Nakba. Por quê? Era uma guerra. E Israel foi aumentando a sua participação no bolo da Palestina, que estava sendo dividido. E agora continua a política de assentamentos na Cisjordânia. E se essa política de assentamentos continuar, vai sobrar muito pouca terra para os palestinos. Então, cada vez que o Hamas faz um ataque como esse, ele está, claro, ameaçando seriamente a existência de Israel, mas ele está destruindo qualquer sonho do seu povo ter um país reconhecido. Então, eu diria que hoje, eu acho, o Hamas pode... foi resistência, é heróico. Não. Desde meados dos anos 90, o Hamas tem sido o maior adversário do povo palestino. Porque em dezembro de 95, quando Shimon Peres ia ganhar a eleição e retomar o processo de paz iniciado pelo Isaac Rabin, que tinha sido assassinado pelo Yigal Amir, quando ele vai ganhar a eleição e retomar o processo de paz, o Hamas pratica 2 atentados terroristas em terminais de ônibus, um deles em Jerusalém, o outro não lembro onde, e o Netanyahu ganha a eleição dizendo, acabou o processo de paz, não tem nada, é não, não e não. E aí entrevistaram um dos líderes do Hamas na época. Ele dizia, Deus que nos manda fazer isso, é Alá que nos manda fazer isso, nosso Deus está mandando fazer isso. Aí o repórter pergunta, mas agora entrou o Netanyahu, que fechou definitivamente as portas para o processo de paz com o povo palestino. Foi Deus que mandou ele? Foi, porque assim a guerra vai continuar e nós triunfaremos ao final. Então, você quer...